Olá, meus irmãos, membro aqui da sala de estudo bíblico básico. Eu estou preparando esse grupo para nós iniciarmos na próxima, ou assim que possível for, um estudo bíblico básico. Mas enquanto eu não completar um número mais ou menos suficiente, porque poucas pessoas aceitam participar do grupo, estou montando o grupo ainda, por isso eu não iniciei o estudo. Mas vamos começar quarta-feira com poucos números ou com número bastante limitado, nós estaremos começando o estudo bíblico. Até lá eu vou deixando o pedacinho de Maná dos Céus toda manhã, mas na quarta-feira vamos nos aprofundar no estudo bíblico falando sobre o Espírito Santo. Na próxima quarta-feira eu quero falar sobre o Espírito Santo e a palavra. Mas hoje, para nós entendermos o que eu desejo falar, por que estou procurando falar sobre o Espírito Santo, hoje eu quero apresentar a você a Trindade divina, ou seja, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a Trindade, muito embora seja um mistério para ser revelado apenas quando estivermos diante do trono da graça, ainda assim podemos ter certeza absoluta da existência da Trindade. As Escrituras, elas nos dão informações. As Escrituras nos dão informações acerca da Trindade. Alguns versículos, eles são bastante explícitos a respeito da Trindade, não permitindo qualquer dúvida da sua realidade. O exemplo mais claro, o exemplo mais evidente da manifestação da Trindade foi exatamente no batismo do Senhor Jesus. Batismo realizado pelo João, o batizador, João Batista. Ele, esse batismo foi documentado, inclusive, no livro de Mateus. Está escrito assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus sai da Galiléia, ele vai até o Rio Jordão, ele vai com o intuito de ser batizado por João. Mas João, ele dizia para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu batizando Jesus. Logo que Jesus é batizado, ele sai da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está em Mateus 3, versículo 13 até o versículo 17. Então nós vemos aqui a manifestação do Espírito Santo descendo numa forma corporal sobre o Filho amado, o Filho sendo batizado nas águas. Então, nós vemos aqui as três pessoas são identificadas aqui no Mateus 3, versículo 13. O Filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo sobre o Filho em forma de uma pomba, o Pai identificado no céu, o seu Filho amado, que é Jesus. Também o apóstolo João confirma a existência da Trindade quando diz: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito.
1 João, capítulo 5, verso 8. Então, nós vemos aqui que o apóstolo do amor, apóstolo João, ele dá testemunho de que existe três que testificam na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. No Antigo Testamento, não há qualquer referência direta à Trindade. Porém, quando Deus criou o homem, encontramos a sua expressão da seguinte maneira: também Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele fala no plural, em Gênesis 1, verso 26. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um como de nós. Gênesis 3, verso 22. Esta forma, de uma maneira, se referir ao homem de uma forma plural, referir-se a si próprio revela indiretamente a existência da Trindade. A Bíblia revela que temos três pessoas distintas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, um só Deus, ou seja, é um só Deus. Como isso, então, se torna um mistério para nós. Devemos nos alegrar por já termos esta base de conhecimento. E uma vez que isto ficou oculto, muitas vezes, por muito tempo, Deus não havia revelado à humanidade. Conforme a própria palavra nos adverte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nosso Filho, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Em seguida, nós vemos que cada pessoa da Trindade, nós estaremos, no decorrer da semana, amados, no decorrer de toda a manhã, eu estarei falando sobre o Espírito Santo, sobre cada ofício do Espírito Santo dentro do plano de Deus em resgatar o ser humano, sabendo de antemão que não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito. A glória, a majestade e o poder apenas na realização do trabalho e na salvação. Então, o Deus Pai, ele é o que criou todas as coisas. Ele, desde a criação de todas as coisas até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, todo o universo foi testemunho da manifestação poderosa do Deus Pai. Bastava a palavra sair da sua boca para que as coisas que não existiam viessem à existência. A respeito do Deus Pai, o salmista afirmou: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificante, sobrevindo de glória, de majestade, coberto de luz, como de um manto. Tu estende os céus como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens dos céus por teu carro e voa nas asas do vento. Salmo 104, verso 1 e 3. Então, amados, Deus Pai se manifestou através da sua glória a este mundo, através da sua palavra, em especial na formação do seu povo escolhido, instalando Israel em um local escolhido pelo próprio Deus. Os patriarcas, os reis e os juízes, e os profetas, e os sacerdotes, cada um deles experimentaram a força do poder do Pai, de tal forma que até hoje, quando nos lembramos das experiências, o nosso ser se exalta por causa do poder, por causa da glória, da presença, da magnitude desse Deus Pai Criador dos céus e da terra.
O Deus Pai, ele descia do seu trono de glória para manifestar-se no meio do seu povo. Ele nunca foi, ele nunca foi um criador distante das suas criaturas. Sempre ele participou da história humana, mostrando assim para todos, para toda geração, que só ele é o Senhor Deus. Todas as vezes que Deus falava com seu povo, através de um patriarca, de um profeta, ou de um rei, ou de juiz, ele falava através de uma manifestação evidente de que ele é o Deus Pai. Embora o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estivesse nele e com ele, aliás, o Deus Espírito Santo sempre acompanhou a obra, tanto do Deus Pai quanto a do Deus Filho. Uma prova disso encontramos logo nos primeiros versículos. No princípio, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, ele plainava sobre as águas. Está em Gênesis 1, verso 1 e 2. Então, de imediato, nós vemos aqui as duas pessoas da Santíssima Trindade, da Trindade, aliás. Nesses dois versículos, entretanto, há muitas outras passagens no Antigo Testamento que confirmam esses dois personagens. Enquanto Deus Pai trabalhava junto ao seu povo aqui na terra, anunciando a vinda do Messias, ou seja, do seu Filho, como Salvador da humanidade, sobre ele profetizou Isaías: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. E sobre o seu sacrifício, o mesmo profeta afirmou: quem creu em sua pregação? Ele interroga: quem creu em sua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que, que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, verso 1 e 3. Então, quando finalmente nasceu o Senhor Jesus, então Deus Pai passou a falar através do seu Filho, como diz no livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então amanhã, amados, eu voltarei com um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca do Deus Filho, e assim nós vamos conhecendo as Escrituras, cada dia um pedacinho do Maná dos Céus, até chegarmos ao próprio estudo bíblico que estou preparando para falar sobre o Espírito e a Palavra de Deus. Depois nós estaremos falando sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso nós vamos conhecer através do estudo bíblico. Que Deus vos abençoe, amado. Grande abraço para todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?